Imagino sim. Hoje eu penso muito. Quando eu pensei em chamar você para nós fazermos uma live, o que me motivou na verdade, assim, eu tive a minha transição como jogador, né? Vamos dizer assim, eu como era como goleiro, um cone lá catava mais do que eu, como assim dizer. E quando eu lembro, como hoje, quando eu parei de jogar bola, que eu fui ministrar treino também, e eu comecei como treinador de goleiro também. E eu vi que para mim aquele momento não era aquilo que eu queria. Na verdade, eu queria sair de uma situação que eu estava, mas não estava me sentindo bem. Por quê? Porque meu sonho era ser jogador. E eu batalhei muito para isso e eu via que tinha condições de jogar. E eu não queria estar com um goleiro porque me machucava. Me sentia muito mal, sabe? Sofria sozinho. Eu, às vezes, chegava em casa chorando comigo mesmo, perguntar por que isso aconteceu comigo. Mas assim, né, meu? Acho que nem você falou, acho que Deus abençoa todo mundo, dá vivência para todo mundo. E quando eu comecei com a escola de futebol, aí foi quando eu comecei a me envolver com a parte técnica, tática da coisa, aí comecei a pegar gosto. Aí eu falei, meu, eu não vou ser goleiro. E por muitas vezes, quando comecei a trabalhar, trabalhei como técnico, perdão, auxiliar técnico do Maurício, que você conheceu que foi o Uhum. técnico do Corinthians. E toda vez que ele me leva, vai, Caixão, vem para ser treinador de goleiro. Aí eu ia, mas sabe, não querendo, mas ir para ajudar. E a última vez que eu fui treinador de goleiro foi lá no Corinthians. Eu falei, Maurício, faz tempo que eu não dou treino de goleiro, e eu não estou dando tempo na escola, não tô conseguindo nem bater na bola direito. Ele falou, não, Cachorro, vai me ajuda lá, porque os grupos precisam fazer atividade. Aí tinha dois goleiros, que era o Rodrigo e o Lucas, se não me engano. É. E aí chegou você. Quando o primeiro dia que eu olhei você, eu falei, meu, esse cara tava jogando, não é possível que você pegar uma facilidade. Aí foi quando começamos a conversar, bater um papo. E assim, conheci você como um atleta e assim, eu não, foi o que eu até dizia para vocês, eu não quero nem que seja chamado como professor, porque querendo ou não, o respeito tá com a minha parte fazer com vocês, manter vocês em atividade. E hoje eu vejo tudo que aconteceu, o que nós passamos e vejo você hoje no profissional, fui assistir um jogo lá, Corinthians e Água Santa. Aí eu tava na tela lá, gritei seu nome umas 3 vezes, aí o cara falou, ó, o cara tietando aí. Falei, não, meu, conheço o rapaz, cara, meu parceiro. Eu fiquei com vergonha, né? Então na tela, Felipe, Felipe! Aí eu, montado o estádio, falei, o cara tá tietando pro treinador de goleiro. Falei, não, não é, mas na verdade, assim, é gratificante, assim, eu falo como pessoa, não é nem como profissional, porque profissional, por mais que ele tenha a disputa, a competitividade que entre nós tem que existir isso, porque você tem que Uhum. mostrar o seu melhor trabalho, você sempre vai estar satisfeito vendo um parceiro seu, no caso eu, Wagner, ver você hoje, que nem você falou no começo, você é treinador de goleiro e todo mundo acha estranho, porque o treinador de goleiro hoje sempre é o cara de 55 anos, de 50 É. anos, que teve uma experiência para falar com o cara, e aí o goleiro sempre, né? E eu vejo que a diferença assim de você assim com os goleiros é, é, é uma situação de cumplicidade. Você ainda tem no sangue, ainda como se você fosse um goleiro de verdade. O que eu vi você fazer um aquecimento lá, não vi o seu trabalho, eu acompanho o vídeo e tal. O que eu vejo assim é que você tá bem assim, como se fosse o goleiro mesmo do clube. E os goleiros gostam disso, sabe? Gostam quando tem alguém que tá ali que é conhecimento de causa, vamos assim dizer. E você tá ali dando o treino. Quando você disse que ficou uma época trabalhando de graça. Eu até virar treinador, eu fiquei na antiga Metafio, que era uma empresa no Campo Limpo, que hoje é faculdade Anhanguera, se não me engano, que era Unibanco, acho que era Anhanguera. E lá tinha um campo de futebol, dava treino de goleiro para os meninos da comunidade lá. E foi ali que eu comecei a entender o que é ser professor. Para nós, assim, eu tive isso, acho que você deve ter tido também. Como que foi sua transição de atleta para ser treinador? Como que você passou por isso? Como que foi essa sensação para você? Cara, é uma coisa até absurda eu falar isso, né? Mas eu particularmente comecei a jogar bola com 13 anos de idade, né, cachorro? E sempre no gol, né, cara? Eu sempre quis ser goleiro profissional. Graças a Deus eu consegui alcançar, mas não, eu falo que eu só joguei na cascuda, né? Mas essa cascuda que, que me ajudou demais, sabe? Que me proporcionou bastante coisas boas, principalmente em relação a me formar, né, cara? Me formar como pessoa, me formar como
um bom cidadão, que acho que isso é o mais importante, né, nessa trajetória nossa que a gente tem da nossa vida, cara. E eu comecei a jogar com 13 anos, cara. E aí saí de casa com 13 anos de idade. Tive que criar a minha própria responsabilidade, né? O futebol ainda, graças a Deus, acaba proporcionando isso. Hoje um pouco menos eu falo até. Isso também por conta de diversos outros fatores que vem acontecendo ao mundo. Mas eu criei minha responsabilidade muito cedo, cara. Porque eu tive que sair de casa, fui jogar no Santo André. E para que não ficasse nesse translado de pegar ônibus todos os dias, a gente decidiu ficar direto no alojamento. E, e aí eu costumo falar muito isso, cara. Então eu comecei muito cedo, então tive no futebol muito cedo. E quando eu decidi que eu não queria mais jogar, né, por ter tido experiências fora do país que não foram bem sucedidas, e isso fez com que quando eu voltasse, cara, na verdade voltei e voltei pro Água. Olha que engraçado, hein? Eu voltei de fora do país e vim pro Água, logo quando o Água se profissionalizou. E aí tava tudo certo pra gente disputar ali, né, o Campeonato Paulista da Bezinha, que a gente fala, que é a segunda divisão do Campeonato Paulista. E aí, do nada, veio a notícia que o Água não iria disputar porque não tinha estádio na cidade. E aí, isso aí foi um balde de água fria, porque eu tinha acabado de ter uma experiência negativa fora do país, né? Eu tive no Catar e tive na Turquia. E aí, quando eu voltei com uma esperança de, pô, tô no clube da minha cidade, né? Que eu sempre fui ali próximo a Diadema, com Diadema, com São Paulo. E aí, quando eu voltei, eu falei, pô, tô num clube legal, né? Um clube que tá com uma projeção de crescimento legal, pode ser que eu me encontre. E aí tive essa notícia, cara, de não vai disputar. Aí depois que eu tive isso, eu coloquei na minha cabeça, falei, cara, eu não quero mais jogar. E aí fiquei com isso na cabeça e até conversava isso com meu pai. Meu pai que sempre me ajudou, sempre me apoiou com todas as minhas decisões, né? E eu falei. E aí depois eu até comentei pra ele. Falei, poxa, pai, eu tenho medo de pegar um pouco de depressão, né, cara? Porque você se vê todos os dias ali acordando, pegando sua luva, né? Pegando tua chuteira, tua malinha e sempre indo para clube, para treinar, para estar no dia a dia que é gostoso, né, cara? É, Esse dia a dia do futebol é maravilhoso. Você tá com seus amigos, a gente fala que é a tua segunda família, né? Porque às vezes a gente acaba ficando mais tempo com eles do que com a própria família. E e aí aquilo mexeu demais comigo, sabe, no começo. Falei, poxa, pai, eu tenho medo de, sabe, de dar alguma coisa, alguma depressão. Mas graças a Deus, eu sempre tive a cabeça muito boa em relação a isso e aceitei da melhor maneira possível. Vi que aquilo ali acho que seria o melhor para mim naquele momento e eu tinha que buscar novas coisas, novos ares, né? E é difícil você passar por essa transição, né, cachorro? Você, tipo, é, você se imagina, tipo, jogando, né? Você pegando um clube grande, tendo uma oportunidade de estar jogando, de estar fazendo aquilo que você gosta e, de repente, do nada, você se vê ali fazendo outra coisa, né, cara? Você, pô, e agora? O que eu vou fazer? E aí, graças a Deus, eu falo demais isso de ter tido a sabedoria de ter ido estudar, cara. De ter ido estudar. E graças ao Jorjão. O Jorjão mandou uma mensagem. O Jorjão também trabalhou comigo no Água. Aí, boa, Jorjão. Bom ver você aí, meu irmão, acompanhando a gente. Então, e retomando. E aí, graças a Deus, eu tive essa sabedoria, né, cachorro, de ter ido estudar, de ter ido buscar outras coisas e que eu não queria sair do futebol, cara. Eu falei comigo, quando eu parei, né? Eu falei, vou parar de jogar, mas eu não quero sair do futebol. Porque fica no DNA, né? A gente tem esse DNA de gostar, de querer fazer aquilo. E graças a Deus, cara, graças a Deus eu hoje trabalho com futebol, sou muito feliz naquilo que eu faço, realizado e buscando cada vez mais me aperfeiçoar para poder proporcionar a melhor situação para os meus goleiros, né? E é isso, cara. Mas foi difícil, foi muito difícil e foi uma coisa que gerou um pouco de medo ali, né? De você falar, poxa, velho, e agora? Você se vê fazendo o que você mais gosta e de repente você, por uma decisão tua ali até para querer galgar coisas novas, querer ter sucesso e você não se vê mais naquilo, foi muito difícil, cara. Foi bastante complicado. Mas graças a Deus já passou já.
Com certeza, né? Porque todo o caminho percorrido para chegar no profissional não é fácil, né? Porque até Não, então, não é fácil. hoje, assim, eu tô de um lado que é lidar com o sonho da criança, né? Acho que a criança hoje tem muitos goleiros aí assistindo também. Legal. Agradeço a todos que entrou aí para poder estar vendo. Eu hoje, na escola de futebol, o nosso dever é permanecer a criança sonhando, né? Isso. E assim, eu vejo que muitos sonham e infelizmente o goleiro, ele é o que mais treina, é o primeiro a entrar e o último a sair. Isso é uma coisa que eu sempre ouvi, eu acho que você também ouviu. Eu tive uma oportunidade quando eu estive no São Paulo em 89. Nossa senhora, acho que você nem era nascido. Um ano de idade. Um ano só de idade. E aí eu conheci o Valdir Joaquim de Moraes. Aí ele falava que o goleiro é o primeiro a entrar e o último a sair. Via os treinos do Zete, do Gilmar. E hoje eu estou do lado contrário, né? Eu vejo situações tipo de direcionar. Hoje as crianças ela têm uma dificuldade porque ela acha que tudo é fácil. É, E hoje eu trabalho com o sonho da criança. E você está totalmente diferente. Você está dentro do sonho, né? Você é, está lá no sonho do cara, assim. é. Eu tive isso, essa experiência lá no Juventus, quando a L Sports estava lá. Eu tive uma época para ficar com os goleiros. Fiquei, acho que uns 6 meses com os goleiros. E eu sentia que o goleiro, quando vinha para fazer o treino, ele falava: o que, que esse louco vai montar hoje para trabalhar? O que, que esse louco vai fazer hoje? Né? Porque o goleiro é louco, né, meu? Tem jeito. E assim, quando você montava o treino, Corajoso. terminava. Também. Quando você montava o treino, terminava lá o treino com os meninos, eles olhavam assim: poxa, professor, tô quebrado hoje. Cara, o que, que é legal para você, assim, que você tá hoje já no sonho do atleta, né? Ali você já tá na ponta do carro, você tá trabalhando com alto rendimento ali já, jogador formado. Quando você termina o treino, assim, que você olha e vê, o que você sente, ô Fê? O que você fala para nós? Porque escola de futebol, você todo dia você tem aquela rotina de treinamento. Lógico que você cria várias situações que você falou, você acaba entrando ali no contexto do coletivo, dos meninos. Hoje, no clube mesmo, assim, quando você termina o treino, qual a sua sensação? O que você sente quando você vê os caras fazendo algo que você já fez no passado, cara? Cara, uma coisa que eu costumo falar, né? Profissional hoje é totalmente diferente de base, né, cachorrão? Você trabalhar num profissional hoje, a cada dia você tem que estar convencendo. Você tem que convencer os caras. Não tem jeito. Futebol profissional hoje. Por quê? Você falando de sonho, em relação a sonho, né? Hoje você vê um cara que está num profissional. Vou dar o exemplo agora nosso. O Giovani, que é o Uhum. nosso goleiro aqui no Água, né? Giovani teve por 7 anos no Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, né? Campeão de várias outras competições. E, e você tem que convencer, cara. E por isso que eu gosto de citar sempre a minha formação acadêmica. Porque a gente tá atrelado a algo que você está lidando com a saúde do cara. Treinamento, né? O nome já fala, treinamento, cara. Então, o treinamento, ele tem que ser direcionado. Você concorda? Sim. Não é algo que eu vou... Tô na minha casa, eu pensei em algo e vou transmitir para os meus goleiros. Não, hoje não tá mais assim. Porque se você não convencer, você não tem os caras na mão. E em relação ao término do treino, quando você convence os seus goleiros e eles saem satisfeitos com aquilo, eu acho que não tem prazer melhor. Não tem prazer maior do que você falar, poxa, eu planejei uma proposta de trabalho, né? Na verdade, eu sempre gosto de planejar tudo no começo da competição, ver o tempo que eu tenho para eu poder montar ali a minha periodização de trabalho, respeitando o tempo de cada período. E, e aí, quando você está num processo ali de preparação, né? E você vê que aquilo que você planejou, você conseguiu alcançar o teu objetivo e viu que você conseguiu convencê-los de que aquilo é o caminho para que venha potencializá-los, poxa, cara, isso aí é a melhor sensação do mundo. Então, por isso que eu gosto de falar sempre disso, cara. É uma coisa que sabe, hoje a gente
o nosso título hoje é isso, é treinador. Eu sou um treinador. Então eu sou responsável com toda a parte de performance dos meus goleiros, sabe? Se os meus goleiros estiverem mal de força, se estiverem mal de velocidade, de agilidade ou qualquer outra capacidade física que seja relacionada às respostas que eles vão ter no campo, o culpado sou eu, né? E é uma responsabilidade muito grande, eu falo. Até porque a posição, você já sabe que ela, por si só, já é muito, né? De muita responsabilidade, porque a gente costuma falar, pô, os atacantes têm os meias atrás quando erram, né? Os meias têm os volantes têm os zagueiros têm o goleiro lá ainda, né? E o goleiro tem quem? O goleiro tem a rede, cara. Então é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu costumo falar. A gente tem que estar convencendo, a gente tem que estar se especializando cada vez mais para que não venha simplesmente só ir lá e chutar a bola, né? Que eu falo. É verdade. Hoje, graças a Deus, a nossa área, cara, tem muito profissional capacitado e muito cara incomodado. Eu costumo dizer, um incomodado é aquele que não se contenta com simplesmente ir lá e montar um belo treino, um bom treino e transmitir. Porque isso qualquer pessoa faz, cara. Hoje, se você olhar aí qualquer treino no YouTube, se você colocar treinamento de goleiro no YouTube, vai aparecer diversos treinamentos, cara. Diversos treinamentos, diversas variações de treinamentos. Mas só que assim, eu sei o objetivo desses treinamentos, eu sei se esses treinamentos vai atingir o meu objetivo relacionado a uma deficiência que o meu goleiro tem, relacionado a um protocolo de treino que eu criei ali para eles. Então é algo que é de se pensar, cara. E graças a Deus hoje tá mudando isso, né? Isso tá mudando, porque os treinadores de goleiro hoje, eles estão... a gente está dizendo, até umas lives que eu vi aqui de alguns amigos da área também, treinador de goleiro hoje basicamente está sendo auxiliar do treinador ali, porque está incomodado. O goleiro está entrando hoje na parte de construção de jogo, né? E tudo isso é por conta também do nosso papel ali fora de campo, de inserir o nosso goleiro na proposta do jogo, né? Quando o treinador dá liberdade para isso, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu jogava, né? Aí antigamente podia recuar a bola pro goleiro. Aí o goleiro saía a bola, aí o cara vinha apertar os zagueiros, o zagueiro dava pro goleiro e ele pegava com a mão. Aí saía de novo ganhando o jogo, aí o cara vinha recuar pro goleiro e pegava com a mão de novo. Aí foi aquele jogo. Aí quando tiraram essa condição, meu, foi muito difícil. O goleiro rebatia, o cara pegava a bola, tinha que tirar para longe. Aí foi uma transição complicada para goleiro. Então eu lembro que muitos goleiros no profissional acontecia muita falta técnica. Por quê? Porque aquele momento não estava sendo, como pode dizer assim, preparado adequadamente. E hoje nós temos aí uma situação que envolve o goleiro no sistema do jogo, né? Que é o goleiro ali jogando como líbero. E você vê aí, nós tivemos aí um exemplo muito grande, aí, a briga do São Paulo e no Santos, que era colocar um goleiro que soubesse jogar com o pé, né? E isso é uma situação que, querendo ou não, mudou muito o cenário do goleiro no futebol. Então, assim, hoje os caras, eu analiso isso, eu vejo, fui em alguns lugares também, né? Ver os treinadores de goleiro, vi alguns treinadores de goleiro dos clubes profissional, e tem muito treinador de goleiro ainda que ainda reluta contra essa situação de usar o goleiro com o pé. E isso se faz assim, hoje você vê aí muitos treinadores de goleiro aí, novos, cara, novos que eu digo, 34 anos, 35, a média caiu, né, de idade. Por quê? Porque ainda está com a mentalidade de inserir o goleiro no jogo, de inserir o goleiro numa cobrança de falta, ou o goleiro vem construindo, sai agora o tiro de meta dentro da área, vem jogando, o goleiro já sai de dentro do gol para receber a bola, né? Ele vira a bola para o jogo, ele antecipa, ele sobe junto com a linha de marcação. Então isso tudo é complicado, né? Isso é tudo hoje veio agregar valores cognitivos para o jogo, para o jogador, para o goleiro, porque antigamente o goleiro só servia para defender, sair do gol e repor a bola. Sair do gol. Hoje não, hoje o goleiro tem que ter leitura de jogo, receber a bola aqui, enfiar ali, tocar entre linhas. Então isso complicou muito. Totalmente. Né? E hoje, assim, eu vejo também, às vezes nós passamos essa informação para os meninos que estão sonhando na escolinha de futebol.
E às vezes nós passamos informações e eles não captam isso. Mudou muito hoje o critério de avaliar goleiro. Né? Hoje você está no profissional, então subentende que você, ali no Água Santa, você está comandando tudo ali para baixo. Então o cara da base tem que seguir o seu plano de trabalho. Hoje, Felipe, analisando o mundo de hoje, moderno de hoje, o Felipe, qual o perfil do goleiro que hoje se adapta ao Água Santa? Então, Cachorrão, na verdade isso é uma discussão bem legal, né, que a gente vem tendo. Como todos sabem, o Água Santa é um clube totalmente menino, né, criança ali no cenário do futebol paulista. É um clube que é muito novo, né, e uma coisa que a gente discute bastante é de criação de protocolos, né, de metodologias ali, de modelos, na verdade, né. Hoje você vai num Santos, o Santos ele tem um modelo de jogo, né? Um modelo de jogo de que eles não gostam de esperar o jogo. Isso é deles. Né? Se chegar um Certo. treinador hoje lá que vai jogar num sistema de linha baixa, a torcida pula dentro do campo e mata o cara, né? Porque é um jogo de transição, é jogo rápido, é jogo de amplitude, né? A gente fala. E por isso que o São Paulo deu muito certo lá e a torcida gostou muito do trabalho dele por conta disso. Então, se tem um modelo, né? E isso é uma coisa que a gente vem batendo na tecla aqui, né, cara? Hoje se está criando ali um modelo de goleiro para o Água Santa, né? É algo que foi discutido esse ano. A gente teve bastante junto do nosso supervisor, o senhor Eduardo, e porque é ele que faz o processo da transição da base ali para o profissional. E se você for ver hoje os nossos goleiros que a gente está no profissional hoje, porque a gente não pode falar que terminou, porque a gente não tem informação nenhuma em relação a isso, né? Você tinha ali o Giovani, 1,92 m, né? Tinha o Tomazella, 1,92 m, e tinha o Caio, 1,96 m. Então, a ideia da diretoria de ter criado, de ter, né, das pessoas que estão à frente disso, de ter criado, juntamente a parte técnica ali, que somos nós da comissão técnica, de ter criado isso, né, para o clube, na verdade. Então, isso já está sendo interferido lá na base. Então, um perfil de um goleiro que vai vir hoje para o Água Santa teria que ser mais ou menos a referência que vai estar no profissional. Então, por quê? Porque o profissional é a vitrine Do clube. do clube. E isso a gente discutiu bastante. Então, cara, é uma coisa que... Até fugiu o raciocínio. É uma coisa que a gente tem que seguir, não tem jeito. A gente é funcionário e está se criando esse modelo, né? Até em relação à base, para que a gente venha seguir, não tem jeito. É protocolo que o clube impõe, que nós funcionários temos que seguir, como eu acabei falando em relação ao exemplo que eu dei do Santos, né, cara? Então, e foi uma coisa que se criou e você vê, a vinda do Sampaoli, o Vanderlei já não teve mais oportunidade. Não é que não teve mais oportunidade, mas já não entrava, já não se enquadrava ali no sistema de modelo de jogo dele, né? E com isso teve a troca, né? Exatamente. Eu acompanhei bastante aí. Eu sou santista de coração. Aí o Vanderlei acho que fez muito pelo nosso Santos Futebol Clube. Meu, É, goleiro, mas cara. assim, oi? Excelente goleiro. Nossa, não tem nem o que falar. E aí quando vem um treinador com modelo de jogo, né? Ele muda todo o panorama. É o que eu digo para todo mundo que, assim, os amigos, até para meus alunos, que eu bato um papo muito com eles, cada treinador tem um perfil de trabalho. E é isso Na que é, base, isso que é legal você falar. Você colocou um ponto bem legal, Cachorrão. Porque assim, hoje você imagina um clube que não tenha esse modelo a ser seguido. E aí você está vendo que o futebol hoje é muito dinâmico, na verdade, né? né? Por quê? Porque hoje o cara, se ele faz 3 jogos e ele não vai bem, foi como aconteceu com a gente aqui com o Fernando. O Fernando iniciou os trabalhos aqui no Paulistão
infelizmente a gente não teve bons resultados e aí houve a troca, que hoje isso é cultura do futebol hoje, né? O treinador, 3 jogos, não vai bem, alguma coisa está acontecendo e vem a troca. E aí você imagina isso, cara. Você tem um treinador que tem uma proposta de jogo mais ofensivo, né? Gosta de propor mais o jogo. E aí, depois de 3 jogos, tem a troca do treinador. O treinador que joga um jogo mais, né, mais linha baixa. E aí você vê como é que é a dificuldade. Então, se tem esse modelo, cara, é mais fácil de você seguir, você determinar o perfil do profissional que você quer, determinar o perfil do atleta que você quer, né? Como que é o sistema de jogo do clube, o atleta já vem sabendo como que vai ser, então isso fica mais fácil de se trabalhar, né, cara? Exatamente. Assim, o Água Santa, por ser um time, aí como você diz, é um menino grande, vamos assim dizer, né? É, Eu creio que logo, logo vai ter um perfil mesmo que eu digo assim, de esquema tático, a forma de jogar, como a torcida gosta, como o clube se adaptou àquilo. Porque hoje você falou do Santos, o Santos tem um esquema de jogo que é linha alta a todo momento, é linha alta a todo é. momento. Se baixar a linha, Chega com linha baixa lá. a torcida já cai para dentro do campo. Então, isso é uma situação do clube. Eu vejo, assim, hoje, o futebol, a modernidade, ela não depende só do treinador. Depende do que está acontecendo lá nos bastidores, o A presidente, ideia ó, o do nosso clube. perfil é isso, ó. Faça o que você quiser, mas é isso. Tá? Por que eu É, estou falando isso? Porque hoje você vê aí, né, não vão muito longe, times grandes, contratou treinadores aí que, no meu modo de ver, é um baita treinador, mas ainda está engessado porque o esquema dele não se adapta ainda ao que o clube se fez há uns 10 anos. Então, assim, é. hoje, para mim, assim, eu tenho que o Água ele tem muito a crescer, até pelo fato, assim, quantos clubes hoje tradicionais de São Paulo estão na Bezinha, na Série A3, na Muito. Série A2. O Água Santa tá aí, ó, menino, Clube de subiu para a tradição. primeira, caiu, subiu de novo. Né? Agora, assim, você lá dentro, no Água Santa, assim, você consegue, assim, como posso dizer, você tá o terceiro treinador do Água Santa agora, no Paulista, é o terceiro ou o segundo? Segundo, pintado. Segundo. Lógico, o ano passado, inclusive, você foi campeão com o Santo André para a Série A2, né? Subiu para a Série Isso. A1. Aí você já trabalhou com vários treinadores, enfim. Desses treinadores, assim, você consegue agregar conhecimento deles e passar para o seu goleiro para que ele possa encaixar no modelo de jogo do treinador? O treinador vem e fala para você, você tem que pegar no trabalho dele. Como é que é o contexto? Vocês têm essa comunicação, o treinador chega em você e fala assim, ó, eu vou trabalhar minha linha alta, minha linha baixa, linha média, bloco baixo, enfim. Eu quero que o seu goleiro treine para jogar nessa situação. Eles chegam a falar para você ou você que implementa o seu trabalho? Não, hoje, graças a Deus, Caixão, graças a Deus, hoje se tem uma coisa que se fala o trabalho integrado, né, cara? Uhum. Ali hoje, basicamente, você no término de uma semana, você já tem totalmente a programação feita da próxima semana. Eu trabalhei com o Fernando, lá principalmente no Santo André, que a gente foi campeão juntos lá. E o Fernando, ele trabalha muito em cima do adversário, né? Da proposta do próximo jogo. Então a gente terminando a semana anterior ali, antes do jogo, a próxima semana ela já está totalmente programada. E isso é muito bom, isso é muito bom, porque faz com que a gente já programe totalmente o como que a gente quer que o nosso goleiro se comporte perante ao jogo, né? E você falou da questão da escolha se é do treinador ou se é nossa. Não, é totalmente integrado, totalmente voltado à proposta nossa de jogo. Então, se é um jogo que a gente vai propor mais o jogo, teoricamente a gente vai ter um bloco mais alto. Nessa questão do bloco mais alto, o goleiro já tem que acompanhar essa linha também para se gerar ali uma cobertura longa, né? Uma questão de uma bola descoberta e tá ligado nisso de uma questão de uma bola descoberta. Então, os balanços do jogo, o goleiro tem que estar sempre acompanhando. Não que o Fernando seja daqueles treinadores estilo Sampaoli, que
Ah, o meu goleiro vai jogar com o pé, vai sair jogando a todo tempo. Não. Ele tinha uma linha muito segura ali em relação a isso, né? Que era o que ele falava em relação à segurança, que bola pressionada não tem problema. Faz a bola longa lá em cima, a gente baixa o nosso bloco de novo e vamos recuperar a bola. Então não é aquele algo muito ao extremo. Você vê o Diniz ali, gosta bastante de, né, de proporcionar isso aos goleiros, de que tem essa qualidade para sair da pressão. Já com o Fernando não era assim. Mas não, isso não bloqueava o jogo com os pés com os goleiros. Então, e muitas das vezes os goleiros também faziam o trabalho integrado ali junto com os jogadores de linha. E isso uma sugestão, né? Para que o goleiro venha melhorar um pouco mais essa parte de tomada de decisão, de passe, né? De curto espaço ali para ele reagir, ter uma reação mais rápida. E mesmo assim ele era um cara que não queria que ficasse toda hora jogando com os goleiros. Se tivesse a oportunidade de, de sair, poderia sair. Mas, caso contrário, poderia fazer a bola longa tranquilamente. O Pintado também veio da mesma linha, cara. O Pintado, um jogo mais tranquilo, também não gostava muito que ficasse iniciando o jogo com os goleiros. Mas também inseria os goleiros no jogo ali, no jogo coletivo, na parte integrada ali aos trabalhos reduzidos. E também para potencializar isso nos caras, né? E eu também, paralelamente a isso, sempre que criava as minhas situações dentro das dificuldades que eu identificava nos goleiros, né, cara? Então, é um trabalho muito integrado hoje que a gente fala, né? Tem-se a proposta do jogo e o goleiro tem que participar dessa proposta do jogo. Claro, isso muito bem treinado. Não é algo que ele vai fazer e eu vou fazer aqui paralelo a ele. Não. É algo conversado na semana para que a gente se alinhe, para que no dia do jogo esteja tudo alinhado. Entendi. Hoje, o Felipe, quando se fala de profissional, se diz que você está à frente de tudo. Hoje, quando no Água Santa, quando os caras vão contratar um goleiro, é você que dá que, eu quero esse goleiro aqui, vamos tentar trazer esse. É você Sim, responsável por trazer esses sim, goleiros? sim. Na verdade, eles dão total abertura, né, para o profissional. Mas tem diversos fatores que acabam implicando nisso, né, cara? Às vezes a gente quer um goleiro, mas o goleiro está com diversas outras propostas que vai acabar dificultando a vinda dele. Então a gente tem ali, dentro desse perfil que a gente traça, né, junto ao perfil do que o clube quer, e alguns nomes são mencionados para que eles entrem em contato para possível vindas, né? Ah, tem Entendi. uma pergunta legal. Tem uma pergunta legal. O Daniel fez uma pergunta aí. Em relação à altura, né? Dentro dessa perfil, na sua opinião, qual a altura mínima para um goleiro chegar no profissional independente do clube? Daniel, isso é basicamente aquilo que eu te falei, cara. E legal você falar disso porque recentemente a gente viu um jogo se eu não me engano, acho que foi Penharol, o goleiro do Penharol, 1,78 m, cara. Né? Que até o Forlan é o treinador. Então você vê, é um clube que às vezes não tem esse perfil, né? Ali é mais basicamente a parte técnica, relacionada à parte técnica, à parte física do cara. Porque hoje, se você colocar um goleiro de 1,78 m aqui no Brasil, que isso é cultural, né? Isso não é. E eu falo disso também por ter vivenciado isso fora do país. Quando eu cheguei lá no Catar, o goleiro titular do time que eu fui, que é um time de segunda divisão, se chama Al Shamal, o goleiro tinha 1,75 m, se eu não me engano, 1,74 m. Então isso vai de clube, né, cara? Vai de proposta, vai de modelo, né? Hoje você vê o Palmeiras hoje, você pega os goleiros sub-20 do Palmeiras, 1,95 m, 1,96 m. Então isso é modelo, isso vai de cada clube. Mas isso não impeça que o baixinho lá que a gente fala, né? Que hoje o baixinho no Brasil é 1,85 m, que é a minha altura, né? Que é a minha altura, 1,85 m. Somos taxados como os baixinhos. Mas você pegar Cacilhas,
O próprio, que tá agora no PSG, pô, fugiu o nome. Alguns goleiros da Europa, né? Richard, boa. Richard, Fabinho, excelente goleiro. Richard, parceiraço nosso, teve aqui na Água Santa, que é até goleiro do, né, que foi do Água, não sei se é do Água ainda, mas provavelmente acho que seja, o Água ainda tem alguma parcela, que são goleiros excepcionais, cara. E goleiros que são referências ainda no futebol. É, exatamente. Inclusive, o Daniel, um parceiraço nosso, mandou essa mensagem. Inclusive, aqui, o professor Lucas está dizendo aqui, ó, mandou uma mensagem. Qual a maior dificuldade que o goleiro pode encontrar nos seus treinamentos, nos seus treinos? A maior dificuldade, cara, Que o então, goleiro pode Caixão, encontrar nos seus treinos. que ele pode encontrar, É. basicamente, é uma coisa que eu discuto bastante, né? Que a gente vem discutindo aí com os profissionais da área. Quando você chega quando você chega num profissional, você encontra um pouco mais de facilidade, que a gente fala, né? Por quê? Porque hoje se o cara chegou no profissional, basicamente, tecnicamente, ele tem todos os requisitos, né, cara? Então você se preocupa mais ali com a parte específica mesmo, a parte condicional que a gente fala, né? Não é nem específica. É mais a parte condicional do seu atleta. Porque tecnicamente, dificilmente esse goleiro ele vai ter alguma deficiência, cara. A gente fala muito disso, né? É claro, às vezes ele vai ter um pouco mais de deficiência nessa parte do jogo, né? Do jogo do coletivo, de se comportar ali num posicionamento mais avançado, de ter mais um jogo com os pés mais qualificado, porque às vezes isso não foi muito proposto para ele na parte de formação. Então pode ser que ele encontre um pouco mais de dificuldade ali de trabalhar com a perna não dominante. Então, dificuldade eu vejo mais ou menos isso, cara. Mas em relação à parte técnica ali, a parte defensiva, das ações técnicas defensivas, dificilmente você vai ver alguma deficiência, cara. É mais a parte ali do jogo ofensivo mesmo, eu vejo, sabe? Você achar um passe longo, com uma perna não dominante. Mais basicamente isso. Coisa que não vem interferir tanto ali na questão do jogo, né? Da proposta do jogo mesmo. E você vê mais na parte da base, né? Na parte da formação. Na parte da formação aí tem bastante coisa a ser trabalhada, é isso dependendo da faixa etária do garoto e da categoria que ele esteja. Não, beleza. Felipe, me diz uma coisa. Lógico, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar até 7 horas da noite e não vai parar o assunto, É um porque papo bom, né? um É um bate-papo ex-jogador legal. que Tá tirando bichado, bastante joelho pergunta legal. bichado, você como treinador de goleiro, eu acho que complicado. Me diz duas coisas. Primeiro, como vocês estão fazendo as atividades com os goleiros aí nessa situação da pandemia? Cara, eu tive uma conversa com os goleiros, né? Em relação a tudo aquilo que eu tinha planejado, de tudo aquilo que eu tinha me programado para chegar até as finais, né? Porque a gente sempre programa para chegar até a final da competição, né? Como no ano Sim. passado, graças a Deus, a gente conseguiu chegar até a final do Campeonato Paulista e se tornar campeão, né? Da Série A2. Aí quando breca isso, eu tive uma conversa muito legal com os goleiros. Porque em questão de performance, em questão de pico ali de performance, a gente já estava num estágio bem legal, né? E o treinamento ele proporciona isso. Você tem o estágio ali de preparação, né? A parte mais estrutural para que você depois venha entrar com uma parte mais vigorosa que a gente fala, né? De carga para aqueles trabalhos mais exaustivos, né? Porque já Uhum. preparei a musculatura e depois entro com um trabalho mais específico ali para potencialização das capacidades físicas que são necessárias para as ações do goleiro na hora do jogo. E a gente já estava nesse processo ali de meio que transição que eu falo, né, cara? Porque já estava chegando já próximo ao final da competição, então eu não sou daqueles treinadores que ficam o tempo inteiro com carga lá em cima, não. Por quê? Porque hoje, se você pega o exemplo do Tomazella, Giovanni, propriamente o Caio, que é do Atlético Paranaense, esses caras, eles, quando termina com a nossa competição, eles basicamente já entram em outra competição. E o corpo ele não responde a um pico muito alto a longo tempo. Então eu atinjo um pico de treinamento. Com esse pico de treinamento eu não consigo fazer essa manutenção para que ele fique até dezembro, né? Porque os caras É. terminam os estaduais e eles já entram diretamente no Campeonato Brasileiro.
Então você sempre vê uma queda ali, né? Tem algum jogador que você, às vezes você gosta, pô, o cara começa bem pra caramba, pô, o cara tá num pico legal de performance física e do nada você vê que o cara, pô, caiu. Por quê? Porque não consegue manter muito tempo um pico de performance, né? Isso é, eu tô dando dados científicos, nada que eu tenha criado, não. É tudo isso está, que eu tô falando está sendo tirado da parte científica aí do treinamento. Então a gente já estava basicamente ali nesse processo já de transição. Eu já estava tirando mais a carga para que eles não fiquem nesse, né, nesse estresse fisiológico muito alto, até para não gerar lesão, porque a minha maior preocupação em relação ao profissional é isso. Hoje, se eu lesiono um goleiro meu, eu tenho um salário encostado no clube sem esse cara estar trazendo retorno. Então, se machucar um goleiro hoje, o cara vai ficar ali. Se você tem uma lesão muscular, o cara fica de 2 a 4 semanas parado. Isso aí é muito grave porque você acaba perdendo muito aquilo que você já tinha proposto lá atrás. Então eu já aí tive uma conversa com eles em relação a isso e montei alguns protocolos de treinamento para que eles fizessem só essa parte de manutenção, sabe? Caso a gente voltasse, que eu acho meio difícil agora por conta do calendário nosso, que é muito curto um espaço do outro para início da próxima competição. Então o que eu passei para eles foi isso, mas basicamente a parte de manutenção de tudo aquilo, de todo aquele acúmulo que a gente já tinha gerado durante a nossa pré-temporada e durante também já a fase competitiva, né? Entendi. Ô, Felipe, nós temos aí 1 hora só de live e vai cair. É. Você quer passar o recado ou vamos sair, vamos voltar e esperar tu montar você passar o seu último recado aí? Porque o último recado eu Pode ser. queria que você. Pode ser? A gente sai e você volta? A Quer gente falar volta? um pouco em relação à base também, aos meninos, que eu vi bastante garoto aqui que tá, garoto novo, que é goleiro. Tem algumas perguntas aí também, né? E aí a gente, Exatamente. e aí a gente volta. Pode ser, não tem problema nenhum, não. Tá bom então, Eu João, dou vamos sair porque vai acabar cortando Beleza. aqui, você acabar não finalizando. Galera, vocês estão aí online, entra novamente para nós e para a gente encerrar, beleza? Vamos sair, nós já entra. Felipe, só mais um minutinho aí. Beleza, beleza.